Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde, a TV Jornal de Saúde. E também iniciamos aqui o nosso Jornal de Saúde informativo e comparado, apresentado por Marcelo Santos, jornalista profissional. Hoje, sexta-feira, dia 12 de setembro, às 8h29, 8h30 praticamente na capital Belo Horizontina, né? Tempo normal aí, temperatura, né, de hoje, Minas Gerais, 26 graus, né? Sábado 25, domingo 26, a média aí que estamos vendo aí também pela o serviço de meteorologia, né? No Brasil todo aí, principalmente aí a região sudeste, está em 30 graus, né? Então, veranico, como estão chamando aí, não é? Final de inverno, né? Muito quente, quente mesmo, tem que tomar muito líquido, né? E o pior de tudo isso é que, dado ao inverno, a rarefação do ar, né, torna a umidade mais o ar mais seco, né? A umidade rarefeita. Isso faz com que os problemas respiratórios se agudizem, né? Garganta seca, nariz seco, não é? E até mesmo alguns problemas de alergia que, com a entrada aí da primavera, né, por causa do pólen das flores, podem se agudizarem, né? Então, receita básica, né, receita caseira mesmo, tomar muito líquido, água, 1 a 2 a 3 litros de água por dia, não é? Quem sai longos períodos fora de casa, levar a garrafinha de água, né, e tomar de meia em meia hora, assim, um golinho e tal, não é? E de preferência, gente, se der, né, não contaminar com a boca, não é? Porque é muito fácil você pegar o esquise lá, joga na boca e toma, e aquele contato com a saliva vai para a água, né? Não é muito legal, concorda comigo? Porque nossa boca, não é? Depois aí a gente almoça e toma café, ela está cheia também de bactérias, né? Tem as boas e as nocivas. Então, se você puder, não fazer esse contato, né? Tomar sem o contato, que é muito melhor, a água vai ficar praticamente, não é? Sem contaminação, não é mesmo? Gente, as últimas notícias de hoje, nós começamos aqui com notícias internacionais, né, que a União Europeia, que é a grande união, né, econômica e também hoje financeira, né, porque tem uma moeda única que é o euro, né, que vale mais que o dólar, uma moeda forte, não tem muita predomínio no mundo, né, mas é uma moeda forte que contrapõe ao dólar e sem querer chamar a atenção, né, mas equilibrou realmente a soberania que o dólar tinha em todas as economias mundiais, né? Muitos profetizaram que o euro ia morrer, que ia acabar, e pelo contrário, né? Mais forte do que nunca. Você vê, teve aí crise de 2008, Estados Unidos e a Europa também afundou na crise, mas alguns países, né, vários países na Europa, como a Alemanha, por exemplo, ficou forte, né, não teve crise e ainda foi uma das pilastras para melhorar a economia europeia. Está dizendo aqui que a União Europeia impõe novas sanções à Rússia por crise na Ucrânia, né? Você sabe aí, quem está acompanhando, a Ucrânia é um país novo, né? Vamos dizer, quase praticamente depois daquela bagunça toda de Iugoslávia, né? Que era do bloco leste, acabou, né? A União Soviética e tal, e vieram aí vários outros países, né? E a Rússia financiou separatistas, né, que anexaram a Crimeia. Por que anexar a Crimeia? Porque na Crimeia passa um grande gasoduto que fornece gás para a Europa, não é?
e a Ucrânia não quis fazer um acordo com a Rússia, depôs um presidente, né, por movimentos populares dos ucranianos, elegeu um novo presidente, a Rússia não aceitou, anexou e agora está financiando um exército, né, de paramilitares para dar um golpe no atual governo da Ucrânia, né, e está fomentando essa guerra aí que já derrubou um avião civil, né, com 278 passageiros que não tinha nada a ver com a crise, com a guerra civil, com os separatistas, né, e está fornecendo, né, a Rússia fornece armas, fornece equipamentos, fornece dinheiro, né, e alimentos. Também faz uma ajuda humanitária à Ucrânia, né, meio suspeita. Bate com uma mão, né, a carinha com a outra, né? Morde com a boca, a mesma boca que morde, né, o cospe, é a mesma que está beijando, então não dá para entender. E Estados Unidos e Europa resolveram fazer esse bloqueio. Estados Unidos bloqueou várias contas de bilionários russos nos Estados Unidos, não é? Todas as transações e investimentos, e agora a União Europeia. Isso vai trazer uma complicação muito grande para a União Europeia. Gás mais caro, petróleo mais caro, não é? E também o congelamento de um mercado super atrativo que é o russo e que tem, vamos dizer, petrodólares, né? Tem dinheiro em caixa para gastar, para comprar, mas numa situação expansionista, vamos dizer dessa maneira, que muitos analistas talvez mais radicais já comparam Vladimir Putin a Adolf Hitler, né, no seu início de unificação da Alemanha, né, e depois a sua marcha belicosa em cima de vários países soberanos na Europa, não é? Que conflagrou aí a Segunda Guerra Mundial, a perseguição e extermínio de mais de 20 milhões de judeus em campos de concentração, né? Câmaras de gás. Talvez Vladimir Putin não seja essa figura horrível, né, que foi Hitler, mas a sua política, segundo até depoimentos, né, entrevistas de embaixadores da Ucrânia, de expansão, de não respeitar a soberania de países, né, que fazem fronteiras consigo, já indica essa performance, né, desse governo. E dentro da própria Rússia também, o Vladimir Putin manobra a Constituição, né, se reelege. Quando ele tem que sair, ele coloca pessoas que ele domina, não é? Então é uma espécie também de governo um pouco autocrático, né, vamos dizer assim, para não dizer uma ditadura civil velada, não é? Onde só uma cúpula, só um determinado grupo manda no país, né? Então tá esse quadro, né, dessa crise. Em contrapartida, gente, ontem vocês viram, né, que foi o dia 11 de setembro, né, revivendo os 13 anos, né, 2002, quando as Torres Gêmeas, o mundo não acreditou, né, ao vivo, poucos minutos depois, assim, coisa de 30 minutos, o mundo todo já estava vendo as imagens de aviões, não é? Sequestrados e se chocando contra torres em Nova York, né? Centro comercial dos Estados Unidos, e hoje o saldo de mais de 3.500 mortos, né? E vocês sabem as consequências, né? Bin Laden já foi morto, destituíram o ditador lá do Iraque, não é? Até esqueço o nome do homem agora, foi capturado, né? Depois eu vou lembrar aqui, o Saddam Hussein, né? Foi capturado num buraco, foi levado a júri e foi enforcado nos Estados Unidos, né? E agora, ontem, o Barack Obama, no dia da comemoração, anunciou que vai perseguir
esse pessoal aí do IS, né, os islamistas radicalíssimos, né, ou ultra radicais, né, e vai acabar com esse pessoal, né, porque o domínio deles no Oriente, na África, gente, é terrível, né? Aí a gente já não está discutindo nem mais a questão humanista. Por que não discutimos a questão humanista? Porque eles se dão o direito, né, devido à crença deles, de queimar pessoas vivas, não é? Eles chegam em aldeias lá, pessoas que às vezes nem tem ideologia, não tem informação, né? Você vê o nome aldeia, difícil de chegar a informações e não entendem, acho que nem o que eles querem, não é? Porque muçulmanos já existem há muitos e muitos, acho que milênios, né? Não é de hoje. Tem os muçulmanos que são pacíficos, né, ordeiros, trabalhadores, e tem esses outros aí que querem tomar o poder, radicais, não é? E eles chegam e matam as pessoas, eles colocam fogo nas pessoas, tem filmes por aí, né? Filmes, fotos vivas, e ficam puxando, às vezes você vê até o cadáver se movimentando, né? Quando não cortam a cabeça das pessoas e jogam nas covas lá. Os próprios presos fazem lá como se diz assim, um amontoado de gente, né? E vão escolhendo naquela expectativa, né? Chega lá, corta a cabeça, joga dentro da vala, o corpo da pessoa ainda estremecendo, né? Viva. Então é o maior requinte de crueldade, de desumanidade. Isso não tem como falar em nome de nenhum Deus, né? Nenhum Deus, seja ele católico, protestante, nenhum. Que Deus é esse que permite tanta crueldade, tanto barbarismo contra o seu semelhante, né? Então o Barack Obama, o mundo todo está calado, né? Porque como que vai, porque sempre criticam, né, o exército norte-americano pelo as suas atitudes de declarar guerra, ir lá e fazer a guerra e tudo, né? E Barack Obama foi eleito e reeleito para acabar com a guerra do Iraque, né? Acabou em parte, o presídio de Guantánamo, e agora ele está declarando uma outra, só que não vai usar homens, vai usar os drones e a aviação norte-americana, e vai bombardear parte da Síria, parte do Iraque, onde tem esse pessoal aí, não é? Principalmente desse comando islâmico que está tocando literalmente, não é, gente? Não é Brasil, mas o terror mesmo, e querendo dominar através de barbarismo mesmo, matando indiscriminadamente e com requinte de crueldade. É o que não se pode permitir, não é? Em nenhuma civilização, né? Nenhum país pode fazer isso, seja ele de regime tribal, seja ele super desenvolvido, seja em desenvolvimento, pobre, rico, ou que seja, não é? O ser humano ele tem seus direitos, né? Seus direitos, o principal deles é da inviolabilidade, não é? Que é o seu corpo, o seu lugar que ele ocupa, né? Na física até, que não tem como contrariar, né? Então tem que ser respeitado, né? Tem que ser salvaguardado. Gente, tem uma notícia aqui, não é, que PM relata situação complicadíssima do capitão morto no Alemão, né? Não estou sabendo, não estou acompanhando essa notícia. Vamos ver o que se está dizendo aqui. O Anderson Manuel da Silva foi o primeiro comandante de UPP morto pelo tráfico. Agentes do BOP fizeram varredura na comunidade, ninguém foi preso. Olha só, hein? É coisa pesada, hein, gente? O capitão Anderson Manuel da Silva, 34 anos, foi o primeiro comandante de unidade de polícia pacificadora, UPP, morto pelo tráfico. Segundo a polícia, o oficial participou de uma troca de
tiros com suspeitos de pertencer ao tráfico de drogas no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, ontem, dia 11, e foi atingido no peito. A segurança na comunidade foi reforçada. Por telefone, um policial militar falou sobre o episódio. O capitão transferido às pressas para o Getúlio Vargas, né, deve ser o hospital mais perto, com situação complicadíssima do capitão, tiro de fuzil no peito, falou o PM. Segundo o comentarista de segurança pública da TV Globo, Rodrigo Pimentel, o comandante foi atingido por uma pistola e não usava colete à prova de bala no momento do confronto com os criminosos. Já tem uma versão mudada aí, né? Bem mudada. Se ele estava sem o colete, é que ele devia estar conversando pacificamente com a pessoa, né? Isso tudo prova que se os policiais que vão para um confronto direto e tem fuzil e vai sem colete, que já tem dente de coelho aí no meio, né? Ou as versões estão meio erradas. O comandante da UPP Nova Brasília chegou a passar por uma cirurgia no tórax, mas morreu por volta das 19h30. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, ele chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento do Alemão e encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas. O tiroteio ocorreu por volta das 17h30, finalzinho de expediente, né, gente? Coisa. Policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, que é pessoal aí do Tropa de Elite, né? Nossa, o Caveira, fizeram uma varredura na comunidade para encontrar os criminosos que mataram o comandante. De acordo com informações do Bom Dia Rio, desta sexta-feira, 12, a busca continuava nesta manhã, mas não havia informações sobre prisões, apreensões e feridos até o horário de publicação desta reportagem. Segundo a PM, o capitão Anderson estava há 11 anos na Polícia Militar. Ele trabalhou no 14º BPM Bangu, 15º BPM Caxias e no 41º BPM Irajá. O oficial comandava a UPP Nova Brasília há 3 meses. O PM era casado e tinha uma filha de 7 anos. Depois tem mais matérias aí, né? Falando sobre esse episódio aí. E o negócio a chapa vai esquentar no Alemão, né, gente? A polícia não aceita, né? E quando tem esses assassinatos aí de membros da PM, né? Pode ser até no Rio de Janeiro, depois eles vão achar essa pessoa aí, esse bandido que fez isso, né? E provavelmente vai ter a retaliação, né? E aí a gente não sabe como, né? Tem muitos comentaristas políticos aí e outros, né, que estão defendendo muito a Marina Silva em relação ao marketing político da dona Dilma Rousseff ou do PT, né, da candidata aí. Ela está sendo acusada de atrasar a construção de hidrelétricas no Brasil, sendo acusada de que não vai dar prosseguimento à exploração do pré-sal, né? E de muitos, já foi acusada de ser incapaz de administrar o Brasil, né? Por não ter experiência, de ser fraca. Enfim, o PT está utilizando uma estratégia de marketing político que esses comentaristas, analistas políticos, como a Marina também já se refutou, né, a pechas as acusações, de colocar medo no eleitor, né, como colocavam medo no eleitor brasileiro em relação ao Lula. Diziam que o Lula era comunista, que o Lula ia afundar o Brasil e muitas coisas mais aí, não é? E isso não é uma verdade. No caso do Lula, né? Hoje da Marina, por incrível que pareça, né? Falar, qualquer um fala, né? Ontem, tirando, daqui a pouco eu quero falar, só estou citando para não esquecer, o Pelé falou aí sobre aquele caso do ter chamado o goleiro do Santos,
o aranha de macaco, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É quase a mesma coisa, né? Falar hoje, como nós estamos no Estado democrático, todo mundo pode falar, todo mundo pode escrever. Agora, provar que é o difícil, né? E acreditamos que a dona Dilma Rousseff deveria vir a público falar, colocar sua estratégia de marketing político nos meios de comunicação, mas também provar, né? Como ela esqueceu, ela fez aquele filme lindo, maravilhoso para nós aí, sobre o desenvolvimento do Brasil em portos, né? Reformados, nas rodovias, nas ferrovias, o petrossal, transposição de águas e tudo, mas esqueceu de falar que as últimas pesquisas de tudo isso que ela está fazendo, consta que o PAC só tem 35% realizado de 12 anos de governo do PT, né? Não é pouca coisa, não é pouca coisa, mas também não dá para pintar o quadro maravilhoso de administração que o PT quer passar e a dona Dilma quer passar, não é? Também o caso de Passadina, que ela era diretora, não é, do comitê lá, que analisava todos os processos, todos os contratos assinados de petróleo, e esses escândalos aí envolvendo diretores, descredenciou dona Dilma Rousseff a ser a reeleita presidente da República do Brasil, porque um presidente ele tem no mínimo, não é, que ter autoridade para mandar esclarecer, não é, os documentos e provar a sua isenção em qualquer falcatrua. E esse governo não vem a público, e tem aí uma janela enorme que é a campanha para a reeleição, né? E seria, ao meu ver, né? Não sou marketólogo aí de campanha, nem ganho para isso, ao meu ver seria o momento propício para se provar a isenção, para conquistar o eleitorado e aí sim ser reeleito, né, toda essa chapa aí, não é, o vice-presidente do PMDB e o PT e os partidos coligados, né? Mas ao contrário, preferem, não é, jogar palavras vazias, né, sem provas e até mesmo caluniadoras e difamatórias, né? Porque se você joga algo para o futuro sobre alguém, não é, ninguém tem condições de provar, não é, o que nós vamos fazer amanhã. Então dizer que o Barack Obama vai destruir o planeta amanhã, todo mundo pode falar, não é? Mas provar é diferente. Então é bem delicada essa campanha aí, não é? Não sei se esse tipo de estratégia de marketing surte efeito. Talvez também não vejo o nosso eleitorado tão dócil e tão desinformado dessa maneira, não é? Porque dia a dia ele está vendo aí, nem quero conversar sobre inflação que estourou, né? O poder aquisitivo do salário mínimo, não é? Que diminui, a carestia, a recessão técnica, não é? Que o Brasil está passando, o desemprego que acho que o último mês aí chegou a casa dos 20%, né? A maioria das empresas multinacionais, né, nacionais, grandes empresas demitindo, né? Então um quadro que não dá chancela, né, não tem assinatura, não abona para uma reeleição do jeito que dona Dilma Rousseff e seu staff está querendo, né? Eu acho que a maneira mais correta, vamos dizer, seria
lá atrás, né, em junho de 2013, quando o povo foi para a rua, quando já antecipava essa crise que nós vivenciaríamos, né, estamos vivenciando, e as reformas políticas, as reformas tributárias, tudo que até a Marina está falando, né, eu vejo uma coerência muito grande, né, no discurso dela. Se ela conseguir, né, coisa que Lula não conseguiu, coisa que Dilma fez pouco caso, né, mandar para o Congresso uma reforma política, né, e mobilizar o país em cima dessa reforma, né, como a lei da ficha limpa. Precisamos de 5 milhões de assinaturas, nós fomos lá e conseguimos. Levou acho que 4, 5 anos para aprovar a lei, mas conseguimos. E hoje muitos deputados ladrões, corruptos, né, de carteirinha, presos, né, que nós estamos aí acostumados a ver na televisão enfiando dinheiro na cueca. Outro, se for para os Estados Unidos, é preso pela Interpol, e muitos outros aí que estão aguardando sentenças para serem recolhidos a cadeia, que é o lugar deles, não é? Não aqui em convívio na sociedade, aprontando. Então seria aquele momento. Hoje também seria o momento dela começar a fazer isso, mas não tem. Parece que se nós votarmos em Dona Dilma Rousseff, vai continuar tudo a mesma coisa. Ah? Agora, se no caso, se Marina Silva está prometendo isso, ela entra, ela vai mandar reforma, ficar 4 anos somente, ela não vai se recandidatar, e o próximo presidente vai ter 5 anos, e eu acredito que vai ser ampla, e aí deputado federal vai ter só 2 mandatos também, ou 1 mandato, não é? É uma reforma que tem que ser ampla. Pegar vereador, pegar deputado estadual, pegar deputado federal, pegar senador, governador, presidente da república, unificar as eleições, para não ficar nesse barbarismo. Vocês nem imaginam quanto de dinheiro que o Brasil gasta em cada eleição, né? De 2 em 2 anos, um país pobre como o Brasil ainda, não é? Que não está num apogeu econômico, investir dinheiro para eleger corruptos que vão roubar o erário público, os impostos suados dos trabalhadores de toda a sociedade brasileira. É incrível isso. Daria para construir umas 100 mil casas populares por aí, uns 25 ginásios em cada estado, né? Cada metrópole com piscina, pista de atletismo, né? Ginásio esportivo para a juventude. E não se faz para pagar partido político nanico, né? Que ganha dinheiro do Tribunal Superior Eleitoral para depois dar voto para os partidos grandes, ou para quem cacifa, tem dinheiro e quer ser deputado federal para depois fazer suas falcatruas lá dentro, seus superfaturamentos, né? Vender para o governo remédio, pode ser de farinha, fazer pontilhões por aí para eles caírem, não é? A obra custa 100 milhões, eles colocam lá 1 bilhão e nós vamos pagando, não é? Nós vamos pagando. Então eu acho que tem que ter aí uma reflexão, né? E acho que até a Marina Silva e o PSB e até o PSDB também deveriam pedir ao Supremo Tribunal Eleitoral direito de resposta dentro do programa do PT, em cima do marketing político do PT, pedindo que o PT prove todas essas alegações, né? E também pedindo um programa onde o PT, a gestão da Dilma, prove esses escândalos da Petrobras também, não é? Porque tá muito, né? Tá esquisita essa campanha. E logo logo nós vamos à urna para votarmos, né? Gente, a última aqui, vocês viram o Pistorius, né? Pistorius, que é um corredor de Paralimpíadas, né?
um homem também muito exigido, né, muito testado. Foi um dos primeiros homens que colocou aquela perna, a prótese, né, mecânica, e correu e foi campeão, se deu bem e virou um garoto propaganda, né? Ele se safou de ser condenado a pena perpétua, né? Os juízes, né, entenderam que ele não premeditou o assassinato, né? E quem não lembra, ele estava na sua casa, né? Parece que a namorada chegou lá na casa dele, ele se assustou, acho que teve um surto, ninguém sabe, né, se ele toma aí remédio controlado, psiquiátrico e tal. Ele teve um surto e atirou e matou sua namorada, uma modelo muito bonita, né? E segundo aí, parece que a polícia técnica, a morte não foi intencional, não é? Ele não premeditou, ele não queria matar, aliás, agora mas ele vai ainda ser julgado, gente, e pode pegar uma detenção aí, mesmo que seja semiaberto, como falam aqui, né? Por ter matado a pessoa, né? Mesmo dentro da sua casa. Só a gente aqui no Brasil a gente tem isso, né? Mas dá a mesma dor de cabeça. Se alguém pula para dentro do seu muro, ou você pega e mata dentro da sua casa, você vai ter que provar um monte de coisa. Primeiro por causa da arma, depois que você matou, como você matou, quem era, quem não era. Tem uma série de coisas aí que vai tirar boas horas de sono no seu travesseiro, né? Por último aqui, né, gente, tá terminando aí o nosso tempo, 8, 9 horas já, né? Quero dar uma olhadinha aqui na saúde para vocês aqui, o que nós temos sobre a saúde, né? O que nós estamos acompanhando aí tá muito evidente aí, é a questão do ebola, né? A última notícia do ebola aí foi que já mais de 80 funcionários, né, entre médicos, enfermeiros, enfim, as pessoas que estão, psicólogos, né, que estão se dedicando a esse surto lá na África, oeste da África, né, ocidental, morreram, né? Mas também em outra, como se diz, vertente, não é? Nós temos aí que foram feitos testes da vacina, né, contra o ebola em macacos, e eles sobreviveram, né, e não apresentaram mais a contaminação do ebola, né? Então parece que os cientistas, né, as autoridades sanitárias aí estão caminhando para a erradicação do ebola, mas ainda é muito cedo, muito cedo para se descuidar, né? Aqui está falando aqui uma notícia aqui: o Acre não é porta de entrada do ebola no Brasil, diz ministro, né, da saúde, que garante que Acre não é entrada. Sabe por quê? Porque o Acre está recebendo muita gente do Haiti, né? Muitos africanos, mas nenhum deles que seja de Guiné, né? Serra Leoa, ou Nigéria, qualquer país que esteja ali, ou da Libéria, né? Que esteja já catalogado, né, no mapa onde o ebola eclodiu com muita força. Mas eu acredito também que não é para a gente acreditar nesse ministro somente, não, né? Temos que fazer aí igual, não sei se desenvolveu, né, o Piauí, que comprou, né, já tem em estoque roupas, todo o material de segurança para qualquer emergência, né? Então acreditamos que esses países fronteiras, né, do Brasil, esses países, desculpa aí, países não, estados, né, de fronteira com o Brasil, deveriam ter
esses controles sim, né, de fronteira, e ter já todo os utensílios, né, para uma intervenção, porque o ebola lá na África, né, não avisou, não é, o dia que ele ia começar, quando que ele ia matar e se ele ia ser prolongado ou não. Então nós também não temos essa certeza, e quando a gente não tem certeza, no caso da dúvida, é melhor a gente se precaver, não é mesmo? Que isso não vai tirar pedaço de ninguém, e todos esses utensílios podem também ser utilizados para outras coisas, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, em termos de saúde, né, gente? Saúde, o saneamento básico. Eu estou vendo, vi, né, durante quase toda essa semana na Bandeirantes, até foi colega, eu fui colega dele, ele meu, né? Nós entramos juntos na faculdade de Casper Libero em São Paulo, o Fábio Panúzio fazendo a reportagem, né, no Marabá, né? Acho que é isso mesmo, né? É, Marabá, numa cidade lá, e comparando com, tá me fugindo aqui o nome, comparando com São Caetano do Sul, né? E São Caetano do Sul tem alta tecnologia para tudo, não é? E lá as pessoas vivendo em palafitas, né, em cima de esgoto, não tem escola, tem que pagar para jogar futebol numa quadra lá muito da sem vergonha, não é? Prefeito não dá entrevista. Só o saneamento básico, gente, já é uma coisa assim, né, muito maluca, que não tem. Onde você já se viu, você acordar e olhar assim, ver na água, né, os dejetos e esgoto a céu aberto, né? Então, tá mais do que na hora, né? Se o Brasil é uma união, uma federação, de que os estados mais desenvolvidos, né, ou o próprio governo federal, que ridiculamente deu pro município lá barcos a motor, mas não deu a gasolina para transportar as crianças para estudar, tá? Deveriam ter verbas, né, para melhorar outros municípios mais carentes. Não é possível você ter um município, né? Não justifica isso a união, que tenha excedente, vamos dizer, né, de conforto, tecnologia, de organização, e outro esteja à míngua praticamente, não é? É muita diferença, gente. Isso aí não é construir nem dois Brasis, é destruir parte de um Brasil, né, esperança, a condição de jovens a ter um futuro melhor em relação, né, a outros. Então a questão do saneamento básico é outra questão aí que deveríamos cobrar do governo Dona Dilma Rousseff, não é? E até do Lula, que prometeu mundos e fundos. Correto que o saneamento básico nós não conseguiríamos melhorar assim em 1 ou 2, 3 mandatos talvez, mas deveria ser a condição principal para qualquer prefeitura receber verba, não é? Comprovar que está investindo no saneamento básico, na educação, na saúde, para receber aquela verba. Caso não receba, intervenção no município. Para que prefeito? Põe um interventor, não é? Estou falando isso, gente, porque dá certo, já deu certo no Brasil, já deu certo em vários países do mundo e democráticos, não é? Quando o prefeito, quando o governador é corrupto e não investe o dinheiro corretamente, coloca-se um interventor, uma junta interventora até sanar, não é, esse local. Depois você faz as eleições, promove as eleições novamente para o negócio funcionar. Agora só vai mandando dinheiro, manda barco, manda isso, manda aquilo. Provavelmente o governo federal vai dizer: não, nós mandamos dinheiro para gasolina também, só que o seu prefeito come o dinheiro.
Mas aí ele já comeu, gente. E as crianças estão sem o transporte. Então precisa ter a fiscalização, dar o dinheiro e a fiscalização. O que é a fiscalização? Ó, para você receber a próxima parcela, eu quero o relatório. Tá indo aí uma pessoa para conferir o relatório. Cadê o saneamento básico? Cadê a estação de tratamento? Cadê a água potável? Cadê o posto de saúde? Cadê os barcos rodando com as crianças para irem estudar? Ah, tá tudo ok. Dinheiro no caixa da prefeitura. Agora só manda o dinheiro e depois nós vamos assistir. Isso aí, gente, é uma agressão visual, né? Você vê gente andando, passeando em cima de esgoto a céu aberto, né? A sala de aula ridícula, né? Enquanto que no ABC lá em São Caetano, no estado de São Paulo, tem TV de LED, computador, né? A prefeitura, o menino falando, né? A gente não tem nem cantina, porque a prefeitura paga tudo, né? Alimentação, tecnologia de ponta, TI, né? É brincadeira, isso não é união não, né? Pra mim isso é sacaneão, né? Sei lá o que a gente pode colocar de nome, né? Porque união é quando um ajuda o outro, né? Um tá pelo outro. Se fizer um bolo, né? Pelo menos cada um aí tem uma fatia do bolo, né? Não só as migalhas. Isso é falta de gerenciamento, gente, interesse. Segundo eu ouvi ainda nas reportagens, o prefeito não quis dar entrevista e os próprios moradores, né, falam que Brasília não está interessada, né, no estado deles, que nem sabe, acho que eles existem, né? E por falar nisso, gente, tem mais um escândalo aí. Falaram bem rapidinho, né? Foi pego um motorista com 280 mil reais de um senador da República. E o senador falou que não é dele, mas o dinheiro ele estava levando aí para um estado onde o senador é candidato a como é que se diz? A governador, né? Então, e o senador disse que o motorista desculpe, hein, gente. Deixa eu ver aqui. E diz que o senador disse que ele está de férias, né? Está de férias, que ele não tem nada a ver com isso. É muito dinheiro, né, gente? Então, o que isso está acontecendo? Ó, o procurador regional eleitoral Keiston Pinheiro Lages precisa entrar em urgência no caso dos 180 mil, desculpe que eu aumentei 100 mil. No estado da Bahia, poder do motorista do gabinete do senador Wellington Dias, José Martins Ferreira de Araújo. Oi? De onde que é isso? Então vocês viram aí, né? O senador Wellington tá dizendo aí que tocando uma musiquinha aqui, né? Não sei porquê, mas a taça do mundo é nossa, hein? De 1970, hein? Então aqui, ó, o senador é o Wellington Dias, né? O que diz aqui? Só para eu encerrar aqui, ó. A desculpa esfarrapada de que o dinheiro seria para a compra de uma fazenda não se sustenta. Nada explica o porquê do servidor não ter feito uma transferência bancária, evitando assim trafegar de Brasília até o Piauí.
o Wellington Dias, né, que é do PT, né, e é senador da República, é candidato ao governo, né, do Piauí. É brincadeira, né, gente? É brincadeira a gente ouvir uma coisa dessa, né? A lógica é simplesmente essa que o procurador está dizendo, né? Transferência via bancária dos 180 mil, mas preferiram uma pessoa, né? Como que um motorista, nem ele trabalhando para o governo e tudo, né? Sendo funcionário público, ele iria acumular, né, com seu salário, que é gasto com família e tudo, né, 180 mil reais assim, não é? Não tem como justificar. Então é dinheiro de caixa 2 para campanha política de um senador da República que deveria dar o exemplo. E parece que com isso desanima a gente, né, gente? Que nunca, parece que nesse país nós vamos ter um pouco de honestidade por parte desses políticos, né? E vamos continuar nessa sacanagem dessa corrupção, né? Principalmente perpetuada pelo partido que está no poder, né? Partido dos Trabalhadores. Então, muito obrigado, gente. Fique aí com a nossa programação musical, né? E como sempre, desapontados, né? Toda semana nós temos aí um caso de corrupção sendo servido para nós aí no café da manhã, não é? Obrigado, saúde, paz e até amanhã às 8h30.